Passando ao tratamento. Bom, não há muito tratamento. O tratamento, por enquanto, o único tratamento eficaz é tratamento de suporte. Mas o facto de dizer que não há tratamento etiológico, só há tratamento de suporte, isto não quer dizer que os doentes devam ser abandonados. O tratamento de suporte, portanto, reidratar o doente, fazer transfusões se ele tiver anemia, dar-lhe plaquetas se ele tiver falta de plaquetas, dar-lhe uma alimentação minimamente calórica para ele ter um balanço o menos negativo possível, um balanço calórico o menos negativo possível. Dar-lhe um antipirético, dar-lhe, se tiver convulsões, anticonvulsivos, etc. Isso é fundamental. E é isso que explica porque é que a mortalidade varia tanto de surto para surto, com o mesmo vírus. Por exemplo, no surto de Marburgo de 67 na Alemanha, a mortalidade foi 22%. Com o mesmo vírus, no UIS foi de 80 e tal %. E no Uganda também foi de 80 e tal %. Portanto, a única diferença não foi o vírus. A diferença foi o nível de cuidados de suporte que existia. Tratamentos dirigidos. Aqueles que estão mais prometedores e mais avançados são a partir de anticorpos que as pessoas ou animais de laboratório fazem contra o vírus. Pode ser um soro, portanto é sangue de que se tira os glóbulos e fica os fatores de coagulação e fica o soro. Soro polivalente, se o doente sobreviveu a um surto de ébola, é porque fabricou anticorpos. Se não tivesse fabricado anticorpos suficientemente depressa e em quantidade suficiente, tinha morrido. Portanto, se ele sobreviveu, é prova de que o seu sangue é muito rico em anticorpos. Este sangue foi utilizado, inicialmente logo em 95, no surto de Quituite, em que 8 doentes, já na fase final do surto, foram tratados com sangue, transfusões de sangue, de doentes do início da epidemia, portanto, vários meses antes, que já estavam suficientemente bem, já tinham passado o período de convalescência, já estavam suficientemente bem para doar sangue, e o facto é que dos 8 doentes tratados, 7 sobreviveram, o que é melhor do que as experiências dos países desenvolvidos, e sugere que isto foi um tratamento altamente eficaz. Tem-se falado dos anticorpos monoclonais, nomeadamente daquele que está comercializado ou vai ser comercializado com o nome de ZMapp, e que no fundo é um cocktail de 3 anticorpos monoclonais produzidos originalmente em cobaios e que são 3 antígenos diferentes do vírus ébola. E, por enquanto, há a experiência muito limitada, até ao momento em que falo, apenas 7 doentes foram tratados. Há a sensação de que eles ajudaram os sobreviventes. Se isto é verdade ou não, por enquanto ainda não se sabe. Aqui tem o sangue para transfusões e o ZMapp. Outros mais experimentais são os nucleócitos. Todos nós médicos, temos experiência de tratar com nucleócitos. Inclusive os doentes, uma grande percentagem, há centenas de milhões de pessoas no mundo que já tomaram a ciclovir ou o Zovirax para tratar o seu herpes. É um nucleócito, tal como neste momento há mais de uma dezena de milhões de pessoas no mundo a fazer nucleósidos para a sua infecção HIV, seja o AZT, seja outro qualquer. Também há outros nucleósidos já selecionados para o vírus ébola. Aquele mais prometedor ainda não está no mercado, portanto não vou falar com ele. Este que tem aqui o nome de BCX4430 foi capaz de proteger macacos, mesmo quando só começado a ser dado 48 horas depois do início da febre, e apesar disso os macacos sobreviveram. Pelo contrário, os outros dois, aquele que tem o círculo azul e o que tem o círculo vermelho, eles estão no mercado mundial e, se forem pedidos com uma certa antecedência, são relativamente fáceis de se obter, não só na Europa, mas como inclusive noutros países. O favipiravir é um nucleóside de cinto, um antagonista da citosina, que foi originalmente inventado no Japão, e no Japão é utilizado para combater a gripe, e que aqui em Portugal teve um certo eco, tornou-se quase um medicamento de nome familiar, porque foi utilizado na Auxiliar de Enfermagem Espanhola de Madrid. O Brincidofovir é um pró-fármaco do cidofovir, portanto ele, de uma vez dentro do organismo do hospedeiro, os enzimas do hospedeiro partem este pró-fármaco e libertam o cidofovir. O cidofovir é um antivírico já muito antigo,
é o nucleósido antivírico, já muito antigo, que foi utilizado em várias infecções, nomeadamente no vírus da leucoencefalite multifocal progressiva. Também é outro antagonista competitivo da citosina. Mas eles não há ensaios em humanos, é só por enquanto em modelos animais. Finalmente, para acabarmos as vacinas, as duas primeiras são as que estão mais desenvolvidas. Há uma que é comercializada, ou que vai ser comercializada pela GlaxoSmithKline, que também teve na parte inicial uma investigação importante dos militares americanos, e que baseada num adenovírus modificado, um adenovírus de chimpanzé, e com antígenos de ébola, e que, pelo menos em macacos, funcionou muito bem, muito segura e muito eficaz. Os ensaios em humanos começaram no início de setembro passado, testes de tolerância para ver se as pessoas faziam alguma reação desagradável ou não. Aparentemente está a correr muito bem e o fabricante pensa fazer ensaios clínicos para ver avaliada a eficácia a muito curto prazo, dentro de semanas, e possivelmente vai começar a ensaiá-la já na África Ocidental. A segunda está um pouco mais atrasada, ela é das autoridades de investigação de saúde pública canadianas, com uma firma privada, usa como plataforma o vírus da estomatite vesicular, também com antigénios de ébola, em modelos animais, quer ratinhos, quer macacos, correu muito bem, ainda não começou os ensaios em seres humanos, mas prevê-se que eles vão tentar recuperar o tempo perdido, de forma a começar não só os testes de tolerância, mas também os testes de eficácia ainda este ano. Como é que nós podemos prevenir? Bom, casos esporádicos são muito difíceis de prevenir, por definição. Pode-se dizer para as pessoas fugirem de apanhar e comer, cozinhar animais selvagens que encontrem mortos, particularmente se ele tiver sinais de febre hemorrágica. No entanto, é bom lembrar que em muitos dos países onde estes surtos se dão, animais selvagens são praticamente a única fonte de proteína animal disponível. Portanto, desejos para desperdiçar esta fonte, porque pode haver um risco maior ou menor de uma infecção grave, nomeadamente ébola, não é uma tática que tenha tido grande sucesso. Uma vez posta a suspeita, aí tentar evitar o contágio a outras pessoas. O rastreio de contactos é fundamental. Isto tem aqui vários slides do que é que foi feito em Angola, em que as coisas correram muito bem. As autoridades sanitárias e militares angolanas que trataram do assunto estão de parabéns. Eles são apresentados pela Organização Mundial de Saúde como exemplo de como as coisas devem ser feitas. Tem aqui o rastreio de contactos, aqui também a recolha de amostras, que a criança está profundamente assustada com o pessoal de saúde que está com aquele escafandro para vê-la. Avisos, isto foi feito em Kiwit. Eu diria que o cartaz não foi particularmente feliz. Aqui o rastreio do domiciliário, de familiares, comunicação geral à população, portanto, de formas, quais são as pessoas que devem ir ao hospital. Isto em Angola foi feito de uma forma muito feliz, com música selecionada no intervalo das mensagens publicitárias, e que vocês veem o ar alegre com que as pessoas estão a fazer a campanha, um assunto que é sério, que é perigoso e que mete medo, e, no entanto, conseguiram transformar quase numa festa. Estas carrinhas eram seguidas por bandos de miúdos que aproveitavam. E, obviamente, tiveram um impacto na comunidade muitíssimo maior que as campanhas sisudas que foram feitas noutros lados. Os próprios cartazes são muito mais felizes. A diferença de preço de pôr as cores mais alegres não justifica que não se usem cartazes mais explícitos e mais alegres. E, aliás, reparem que o texto é muito mais curto e muito mais incisivo sobre o que é que se deve ou não deve fazer. Mais uma vez no Luís. A utilização da própria população. As senhoras idosas em África, como em Portugal, como em quase todo o mundo, são um excelente meio de difundir notícias locais. E isso pode ser utilizado. Portanto, se fizer a campanha de prevenção junto das avós,
podemos ter a certeza que em poucas horas toda a família vai ouvir falar do assunto. E aqui tem a listagem do que é que se deve fazer para a prevenção, das vacinas que já falámos, as 2 vacinas, e pronto, espero que tenham gostado e por hoje fico por aqui.